Salve, salve galera, salve, salve rapaziada que acompanha o canal Blog do Macedo, tudo bem com vocês? Difícil, né? Depois da paulada de ontem é difícil também, né? Pois é. Mas o assunto hoje não vai ser campo bola, o assunto hoje vai ser as contas do Corinthians. Hoje, segunda-feira, acontecerá logo mais no Parque São Jorge a votação das contas de 2024 da gestão Augusto Melo. Primeiro ano de gestão do Augusto Melo, tá? Contas essas que já foram reprovadas pelo Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal do Corinthians, por unanimidade, decidiu reprovar as contas. 3 votos a 0. E hoje, o Conselho Deliberativo vai votar se mantém a orientação do Conselho Fiscal ou se não, ou se vai aprovar as contas do Corinthians. Né? Então, é um assunto importante. A gente vai explicar para vocês por que dessa situação e o que pode acontecer com Augusto Melo caso as contas sejam reprovadas. Mas antes, você que está aqui, ó, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, você que não se inscreveu ainda, aperte o sininho para receber as notificações e deixe o seu like, que é super importante para nós, beleza? Bora lá, então, falar dessa situação em relação às contas do clube? Roda a vinheta aí, Jacir. Pois é, galera, hoje, segunda-feira, haverá no Corinthians a votação das contas da gestão Augusto Melo do período de 2024, primeiro ano de gestão do Augusto Melo. Existe internamente, né, não é boato, existe internamente a informação de que as contas serão reprovadas. Muito provavelmente as contas serão reprovadas, tá? A gente vai explicar para vocês um pouquinho sobre essas contas, sobre esses valores, né? E vai passar para vocês aí qual é o que pode acontecer com o Augusto Melo caso as contas sejam reprovadas, tá? A informação do parecer, né, do Conselho Fiscal iria reprovar as contas, né, que no caso aconteceu, mostra os valores, um aumento da dívida do Corinthians, um aumento muito grande da dívida. Né? O balanço financeiro do primeiro ano de gestão do presidente Augusto Melo apresenta um déficit de 181 milhões de reais. Para explicar os valores negativos, a atual gestão do Corinthians afirma ter dado 191 milhões em dívidas que não foram contabilizadas em outras gestões. Esse valor é dividido entre impostos, juros sobre parcelamento de execuções fiscais municipais de 2022 e 2023 e contingências em processos que não foram classificados como provável perda em balanços anteriores. O clube vinha de 3 anos seguidos aí com superávit, né? E agora teve esse resultado negativo. A dívida do Corinthians, que já era alta, disparou, saiu para 2,5 bilhões de reais, dos quais 1,8 bilhão é do clube e mais 668 milhões que é do financiamento da Neoquímica Arena. Isso representa um aumento de cerca de 600 milhões de reais em apenas um ano de gestão. Ao final de 2023, a dívida era de 1,9 bilhão. O balanço foi assinado pela GF Brasil Auditoria e Consultoria. Os contadores responsáveis pelo documento alertam para a situação crítica do clube do Parque São Jorge e assinalam incertezas relevantes que podem levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do Corinthians. É isso aí, pessoal. A auditoria revela incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do clube. Tudo isso, além do aumento da dívida, também o Conselho Fiscal, na sua justificativa, apresentou uma série de situações que fez com que eles recomendassem a reprovação das contas. Seria falta de informações, a não publicação do balancete mensal, alguns requerimentos que o Conselho Fiscal mandou para o Conselho, para a administração do Corinthians e não foi respondida, enfim. Então, além da dívida,
além do aumento da dívida, aonde a diretoria se defende dizendo que parte desse aumento são de gestões passadas, o Conselho Fiscal também elenca ali algumas outras coisas, situações que não foram cumpridas pela atual gestão. Tá? Então, pessoal, a situação do Augusto Melo é bem crítica. É bem crítica. Tá? Por isso que existe aí a desconfiança de que ele, né, que as contas serão reprovadas. Não só devido ao aumento, mas devido a uma série de situações ali que foram elencadas pelo Conselho Fiscal, dizendo que ele não cumpriu com algumas situações que estavam em estatuto. Tá? E pode acontecer o impeachment, caso as contas sejam reprovadas? Sim, pode acontecer o impeachment. Nos protocolos internos do Corinthians, depois da análise do CORE, o parecer foi enviado, né? Será enviado para o Conselho Deliberativo hoje, né? Que vai acontecer na votação e vai decidir pela aprovação ou não do texto, tá? Uma potencial reprovação, que muitos dizem que vai acontecer, pode causar mais uma pressão em cima do presidente, que é aí um novo processo de impeachment contra Augusto Melo. Lembrando que Augusto Melo já é alvo de 2 pedidos de processo de impeachment para a sua saída, né? A questão da Vaidbet, o outro, a questão do CORE, que era a questão ali das informações que não eram enviadas, que o CORE pedia e não era enviado, então o CORE aí recomendou o impeachment do Augusto Melo. Agora, com a reprovação das contas, caso isso aconteça, pode ser que aconteça um terceiro pedido de impeachment, tá? Esse por gestão temerária. E o que pode também acontecer caso seja reprovada as contas, né? Existe a possibilidade de uma reprovação, né? Uma provável reprovação, que o Corinthians seja retirado do Profut. Programa este responsável pelo refinanciamento das dívidas dos clubes, feito pelo governo federal. O que pode ainda gerar ainda mais problemas internos para o Corinthians, na situação financeira do Corinthians. Você sabe, o Corinthians tem uma dívida, né, com o governo federal, né? E se o Corinthians tiver as contas reprovadas, é provável que o Corinthians seja retirado do Profut. Então, pessoal, é uma situação dramática que vive o Corinthians. Dramática. É uma situação complicadíssima, tá? Pelo que diz o estatuto do Corinthians, pelo que foi apontado pelo Conselho Fiscal, é muito grande a chance das contas serem reprovadas. É muito grande. É muito grande. E caso sejam reprovadas, é muito provável que entrem com mais um pedido de impeachment contra Augusto Melo, dessa vez por gestão temerária, aonde ele ficará por 10 anos inelegível, sem poder estar eleito por qualquer cargo, não só do Corinthians, tá? Qualquer outra agremiação esportiva. Não, ele não vai poder mais ser candidato. Aí entra a Lei Pelé, né? Segundo a Lei Pelé, ele não poderá ser mais candidato, tá? Artigo 106, aqui do Estatuto do Corinthians, vamos explicar aqui. O artigo 106 do Estatuto do Corinthians diz que a reprovação das contas é um dos motivos para a requerida destituição do presidente, né? Então, pessoal, o artigo 106 do Estatuto fala sobre a questão do impeachment do presidente. E a Lei Pelé diz que o dirigente, né, que for ali, tiver as contas reprovadas, o dirigente será considerado inelegível por 10 anos para cargos eletivos em qualquer entidade desportiva profissional, caso constatada sua responsabilidade em atos de gestão irregular ou temerária. Os dirigentes que praticarem atos de gestão irregular ou temerária poderão ser responsabilizados por meio do mecanismo de controle social interno da entidade, sem prejuízo da doação de providências necessárias à apuração das eventuais responsabilidades civil e penal apontadas no artigo 18 da Lei Pelé. Então, pessoal, o Augusto Melo, além
além de ser empichado, ele pode se enquadrar nessa lei Pelé aí e não ser elegível, né, em qualquer outra entidade desportiva profissional, não só o Corinthians. Então a situação é dramática, né? Vive um drama, né? Vive um drama a gestão de Augusto Melo, o Augusto Melo. Hoje vai ser determinante, né, para a situação no clube. Como eu falei, existem já 2 processos de impeachment correndo contra ele, né? Um processo que já vai ter a votação, tá só marcar a votação, que eu acho que o Tuma está esperando aí o término agora do inquérito policial, né? Que dizem deve apontá-lo, né, indiciá-lo como um dos responsáveis ali pela questão da Vaidebet, né, pela questão ali da comissão da Vaidebet, e tem outro pedido que está parado lá no Conselho de Ética, que é o pedido do Core, em relação às informações que ele não repassou para o Core entrou com pedido lá de impeachment, orientou, né, tivesse pedido de impeachment, e esse está parado lá na Comissão de Ética. Esse, caso seja reprovado, é mais complicado, porque já entra na lei de proteção do esporte. Então, fatalmente, vai sofrer mais um processo de impeachment. Mais um processo de impeachment, é lógico, tem todo aquele curso, ele vai se defender e tudo mais. Mas como é questão de reprovação de conta, é mais difícil de se defender, né? Mais complicado. É mais complicado. A gente sabe que o impeachment é político. Se ele conseguir se aliar politicamente, ele pode até escapar. Como o André escapou no passado, né? Quando ele também teve as funções aprovadas em 2019, e escapou de sofrer um processo interno pelo Corinthians. Foi arquivado contra ele, devido a ele ter costa quentes, tanto no Conselho de Ética, como também no Conselho Deliberativo. Ele tinha parceiros lá dentro. E ele conseguiu se livrar. No caso do Augusto Melo, eu acho bem difícil. Eu acho bem difícil. Caso realmente as contas sejam aprovadas, dificilmente ele vai escapar desse processo de impeachment em relação às contas. A situação dele é complicadíssima. A situação dele é dificílima. E também do Corinthians. Como eu falei, vai ter desdobramento. O Corinthians pode sair do Profut se as contas forem reprovadas. Pode afetar até a RCE. É um drama. É um drama. Mas algo mais vamos saber à noite. Teremos as votações aí, a votação, né, das contas. E aí a gente vai saber qual será o resultado disso, né? Repito. Se for seguido o que o Core falou, se for seguido o que o Conselho Fiscal falou, dificilmente as contas serão aprovadas. Beleza? É isso, galera. Estamos atentos. À noite teremos a live tradicional de segunda-feira e a gente vai estar ao vivo ali acompanhando a votação no Conselho e vamos saber qual será o resultado. Se vai aprovada ou será reprovada as contas da gestão Augusto Melo 2024. É isso, galera. Tamo junto. Venha com Deus e vai, Corinthians.